Cenália, Lívia e Felipe passam em frente a um estande onde estava ocorrendo um leilão de bovinos. Lá, o detetive avistou um fazendeiro que estava dando um lance maior. E também notou no tal fazendeiro um chupão no pescoço. Quando o fazendeiro viu Cenália, saiu correndo de lá. Cenália, pare! Polícia de Brotóvia! Felipe, vai pro lado esquerdo, e eu vou pelo direito. Lívia, inspeciona o local. Minutos depois, o fazendeiro, devido à sua obesidade, correu lentamente até que Cenália e Felipe conseguiram alcançar ele perto da barraca dos crepes. Cenália, por que você fugiu? Vou te levar no alojamento da Brigada Militar. Tens que responder umas perguntas. 1. Sua identidade. Coronel Tibério Figueira. Interrogatório do Coronel Figueira. No alojamento da Brigada Militar, o Coronel Tibério Figueira estava sentado em uma cadeira, ofegante. O detetive Cenália, com a voz séria, começou o interrogatório, enquanto Felipe permanecia em silêncio, observando. Cenália, coronel, por que o senhor correu quando me viu? A única coisa que faz um homem correr da polícia é ter algo a esconder. Coronel Figueira, eu não corri, eu estava atrasado para um compromisso. E, para sua informação, eu não sou coronel. Eu sou um aposentado, meu nome é Tibério Figueira. Eu tenho o direito de ir embora. Cenália, seu nome é Tibério Figueira, mas a sua credencial diz Coronel Tibério Figueira. E eu vi o leilão. Estava dando um lance alto para um gado que custa bem mais do que um aposentado pode pagar. E esse chupão no seu pescoço, o senhor tem uma mulher. A menção do chupão fez o Coronel Figueira passar a mão no pescoço, nervoso. Ele olhou para a Cenália, com os olhos estreitos. Coronel Figueira, isso não é da sua conta. Cenália, se tiver a ver com a morte de Ademir Guedes, é da minha conta. E sua presença no leilão é muito estranha. O senhor está aqui para comprar gado ou para extorquir alguém? O coronel ficou em silêncio. Cenália percebeu que ele sabia de algo. As informações de Karina Guedes sobre um fazendeiro rico de cavalos árabes se encaixavam com o perfil de Tibério, que estava em um leilão de gado na Expointer. A identidade revelada. O detetive Cenália, sem hesitar, pegou uma foto de Ademir Guedes, a mesma que Felipe havia obtido das câmeras de segurança, e a mostrou ao coronel Figueira. O senhor conhece este homem? Perguntou Cenália, com a voz firme. Este é Ademir Guedes. O coronel Figueira empalideceu ao ver a foto. Seus olhos se desviaram, e ele parecia lutar para encontrar as palavras. O olhar em seu rosto era de reconhecimento, mas também de medo. Ele não conseguiu mais manter a fachada de inocência. Eu o conheço, ele sussurrou, a voz trêmula. Ele me vendeu um gado inexistente. Eu dei a ele um cheque de 500 mil reais. Eu sou o fazendeiro. Eu sou a vítima do golpe. Cenália sentiu uma onda de satisfação. A história de Karina Guedes se confirmava. E o que o senhor fez? Veio a Expointer para se vingar. O coronel balançou a cabeça, derrotado. Não, eu não o matei. Eu vim para a feira para encontrá-lo, sim. Para confrontá-lo e pegar meu dinheiro de volta. Mas quando eu o vi, ele estava com uma mulher, e ela me disse para eu esquecer o dinheiro. Que a gente ia ter uma colheita mais tarde, mas de outro tipo. Uma colheita de quê, coronel? Perguntou Cenália, a voz agora mais suave, mas com a mente trabalhando a mil. Eu não sei, mas ela me disse que se eu me metesse, eu ia me arrepender. Ela era muito intimidante, detetive. O coronel Figueira, a vítima do golpe, não era o assassino. Ele era uma peça crucial do quebra-cabeça. Ele confirmou a história da viúva e, mais importante, deu uma nova pista: a mulher com quem Ademir Guedes estava, a possível cúmplice, estava no parque. E ela era quem estava realmente no comando. O que você está procurando, detetive? Perguntou o coronel. A mulher. E o chupão, coronel? Quem deu? Perguntou Cenália, com a mente em outra direção. O coronel engoliu em seco. A mulher, ela me deu.
Ela me seduziu e me disse que o dinheiro não era importante. Que ela era colheita. E que se eu não a deixasse em paz, ela ia me expor para minha esposa. E eu não quero que a minha esposa saiba. A revelação foi um choque. A mulher não era apenas uma cúmplice, mas uma manipuladora, uma sedutora. Ela estava usando a vida pessoal do coronel para silenciá-lo e afastá-lo de sua busca por vingança. A análise final do DNA. Com a amostra do chupão do coronel Figueira em mãos, o detetive Senalha lacrou e a enviou de volta a Brotóvia, com urgência. A doutora Luciana Ponciano a recebeu e imediatamente a levou ao laboratório. Ela sabia que essa amostra poderia ser o elo que faltava. Com o cuidado de uma ourives, Luciana extraiu o material genético. Horas de concentração e trabalho minucioso se seguiram enquanto ela analisava e comparava o DNA da saliva com o perfil desconhecido que havia encontrado no fragmento de canivete. A tensão no ar do laboratório era palpável. Minutos depois, um sinal sonoro confirmou o que todos esperavam. A doutora Ponciano levantou a cabeça, os olhos brilhando. Ela correu para a sala onde o inspetor Villanova e a doutora Krisha Rivera estavam. Villanova, a amostra do coronel bateu. O DNA da saliva é da mesma pessoa que deixou o vestígio no canivete. Krisha bateu na mesa. Então a mulher está diretamente ligada ao crime. E tem mais, continuou Luciana. Fiz uma busca no banco de dados com o perfil completo. O nome dela é Isabela Costa. Ela tem passagens por estelionato e falsificação de documentos. E, para completar, ela já teve uma relação de negócios e um relacionamento conturbado com o nosso principal suspeito, Otávio Marcondes. A revelação foi um choque. O caso de um assassino solitário se transformou em um complô. O DNA da mulher no canivete não era apenas o de uma cúmplice, era o DNA de alguém com histórico de crimes e uma ligação direta com Otávio. Em sua mente, Villanova conectou os pontos. Ademir e Isabela planejaram a fraude contra o coronel Figueira. Ademir e Otávio, que já tinham uma história juntos, estavam envolvidos. A colheita era a extorsão do coronel. Isabela manipulou o coronel com o chupão para silenciá-lo e garantir que ele não atrapalhasse. O crime na Esponter foi orquestrado para parecer uma vingança do coronel, mas foi, na verdade, um acerto de contas entre os criminosos. A equipe agora sabe quem são os três envolvidos na fraude e no assassinato: Ademir Guedes, a vítima, Otávio Marcondes e Isabela Costa. O crime foi uma disputa entre criminosos. A pesquisa na internet. De volta ao Departamento de Polícia Civil e Forense de Brotóvia, o inspetor-chefe Villanova e a doutora Krisha Rivera se sentam diante do computador. Eles sabem os nomes e têm os perfis de DNA, mas precisam de mais. Eles precisam do motivo. Vamos dar uma olhada na internet. Criminosos sempre deixam rastros, disse Villanova, digitando os nomes de Otávio Marcondes e Isabela Costa no motor de busca. Os primeiros resultados são as fichas criminais, já conhecidas: roubo, estelionato, falsificação. Mas Villanova e Krisha vão mais fundo. Eles vasculham notícias antigas e redes sociais. E é aí que o quebra-cabeça começa a se montar. Villanova, olhe isso, disse Krisha, apontando para a tela. Ela havia encontrado um artigo de jornal de 5 anos atrás, de uma pequena cidade próxima. A manchete dizia: dupla de golpistas aplica fraude em venda de cavalos de raça. O artigo falava de um casal, Isabela Costa e Otávio Marcondes, que havia aplicado um golpe milionário. Eles se passavam por compradores de cavalos árabes para roubar gado e revendê-lo. Eles fugiram da cidade antes de serem pegos. Então eles são mais do que cúmplices. São parceiros de crime de longa data, concluiu Villanova. Krisha continuou a pesquisa, e encontrou uma foto em uma rede social antiga. A foto mostrava Ademir Guedes em um churrasco, e, ao fundo, em um canto, estavam Otávio Marcondes e Isabela Costa. A foto era de 3 anos atrás. Eles se conheciam. Não foi uma parceria recente. Eles operavam juntos, disse Villanova, com um ar de satisfação. O crime não foi uma traição no meio de uma única fraude. Foi o resultado de uma longa e complicada história.
Ademir Guedes não era vítima de um golpe, ele era o elo fraco em um trio de criminosos. O que você acha que aconteceu, Vila Nova? Perguntou Krisha. Eu acho que Ademir tentou passar a perna neles, ou eles pensaram que ele tentou. Eles o mataram por causa de uma dívida, uma traição, e armaram para que parecesse a vingança de um produtor rural revoltado. A equipe em Brotov agora tem a história e o motivo. A colheita era a fraude do gado e o assassinato de Ademir era a vingança de Otávio e Isabela.